Bom dia a todos, bom dia pessoal. Aos que tiveram coragem de acordar cedo, vir assistir uma palestrinha, né? Domingão, todo mundo quer dormir, então parabéns aí a quem se esforçou para vir, não porque eu vou falar, né? Mas que ouviu uma palavrazinha melhor, né? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 26. Eu não vou falar aquilo que eu sempre falo. Nós corremos o Evangelho, nós estamos chegando no final do ano e estamos fazendo hoje o capítulo 26. Dai de graça o que de graça recebeste. Eu acho que esse é o menor capítulo do Evangelho. São duas folhas, duas folhinhas. Então, eu vou tentar ver se a gente pega essas ideias e expande um pouquinho, né? Que a gente possa expandir um pouquinho essa ideia do dai de graças, o de graça receber. Porque ele fala nesse capítulo mais propriamente sobre a mediunidade. Então, Jesus, quando fez o fenômeno do Pentecostes, você lembra lá? O Pentecostes abriu uma chama na cabeça dos discípulos, eles começaram a falar em várias línguas. Na verdade, o que ele fez foi criar uma forma. Dois médiuns, que eram seus discípulos, teriam ampliado a sua mediunidade. Então eles tiveram a sua mediunidade ampliada, e em Mateus 10, Jesus faz esse alerta: dai de graça o que de graça recebeste. Então o que eles receberam? Eles já eram médios, mas através da energia de Jesus, né? Eles tiveram essa mediunidade ampliada. Ele exemplificou também bem claro quando ele usam a palavra expulsou os vendilhões do templo. Na verdade, ele admoestou aquelas pessoas que faziam comércio à porta do templo, né? E aí ele admoestou mostrando que tudo que se relaciona com a divindade não deve ser utilizado para comércio. Então, essas duas passagens de Jesus, fica bem claro a posição dele, né? De Jesus em relação ao comércio de algo. E se a gente parar para pensar direitinho, o que é mediunidade? Primeiro, mediunidade. Olha só, o bicho quer andar em cima de mim de qualquer maneira. Primeiro, a mediunidade é algo que significa intercâmbio. Primeiro que, apesar de todos sermos médiuns, né? Todo mundo é médium. Por que todo mundo é médium? Porque todo mundo se relaciona com o mundo espiritual. Ou melhor, o mundo espiritual se relaciona com a gente, né? A gente fica ouvindo coisas, fica às vezes imaginando que é a nossa cabeça, mas 90% nós temos, sabe aquelas histórias que aparecem em desenho infantil? Um anjinho e um demôniozinho. Lógico que não existe nem anjo nem demônio, mas aquelas energias que nos cercam e a gente fica captando essas energias. Mas existe um grupo dessas pessoas que são chamados médiuns ostensivos, né? Que tem um grau mais adiantado dessa faculdade chamada mediunidade, que nada mais é do que eu abro a minha frequência do lado de cá, mas eu só consigo produzir alguma coisa se alguém do lado de lá ligar nessa mesma frequência. Você lembra, acho que fica mais fácil aqueles radinhos, né? Você pega o radinho, alô, você deixa a frequência aberta. Se alguém do lado de lá apertar e fizer o intercâmbio, você consegue receber, falar, pensar, e aí tem diversas formas de mediunidade. Isso acontece claramente porque quem já viu qualquer sessão nota, as pessoas falam diferente, têm pensamentos fora do âmbito normal do que tem, falam, se colocam de forma diferente. Então, quem é que está falando? Sou eu? Quem é que está falando? Seria o Alexandre? Se fosse médio ostensivo, o Alexandre é o médio mais ou menos, quase nada, né? Não digo pedra, porque quando eu digo médio pedra, o Roberto fica aborrecido.
porque não existe médium pedra. É verdade, todos nós, não existe aquele médium, aquela pessoa que nada sente. Pelo menos ela ouve algumas coisas, né? Agora, a mediunidade do Alexandre é meia boca. Mas tem gente aqui que eu conheço aqui, que realmente tem essa sensação. E o que é isso? É a forma que a pessoa começa a receber essas informações. Mas essas informações são de quê? Dele? Vamos lá, as informações são de quem? As informações são do cara que está com o radinho do outro lado, né? Aquilo que está falando é do radinho do outro lado, lógico, verdade. De vez em quando está misturado com as nossas ideias, claro, ninguém é um rádio perfeito que só ouve, né? Está um pouquinho misturado com as nossas ideias, é verdade, não adianta a gente fingir, querer fugir da realidade. Mas as ideias principais, quem é? É do espírito, que está com o radinho. Eu só estou usando o radinho para que a gente possa ficar mais fácil, né? Radinho do outro lado, conversando com a gente. Então, é possível comercializar tudo que é nosso trabalho mental, a pessoa que trabalha com números, que não trabalha braçal ou corporal, claro, porque afinal de contas eu tenho que manter esse corpo, né? Aliás, esse corpinho aqui para manter, né? Precisa de um volume relativo de calorias, né? Então, assim, nós temos que entender que é possível comercializar qualquer coisa que parta de mim, do meu intelecto ou da minha força, do meu trabalho, claro. Agora, eu posso comercializar, seria certo eu comercializar algo que eu apenas transmito? Vamos lá, é simples, né? Como é que eu vou querer dizer que sou eu, comercializar algo que não partiu de mim? Ou pelo menos, boa parte não partiu de mim, né? Porque eu já falei, tem sempre misturadinho com as nossas ideias, mas boa parte não nasceu de mim. Como é que eu vou comercializar? Você acredita que um espírito que tenha uma moral um pouco mais elevada vai continuar do seu lado quando você faz isso? Né? Vamos lá, eu peguei e Alexandre não, mas um espírito que seja mais, vou pegar o nome aqui, vou pegar o Roberto, já que ele está aqui. Pego o Roberto lá e dou uma série de informações para ele maravilhosas. Ele pega aquilo, escreve e vende. Você acha que eu não, né? O espírito de melhor nível, vai continuar auxiliando ele? Vamos à lógica, você faria isso? Você dá um monte de informação, aquela pessoa burla você e pega e vende aquilo tudo. Você acha que vai continuar? Não vai. Então, o que acontece quando isso você não dá de graça o de que graça receber? Vai ter sempre um espírito querendo conversar com a gente? Claro. Vai ter sempre. Ou alguém acha que você tem o radinho desse lado e não vai ter alguém do outro lado, seja de que nível for, querendo falar com você, ou pelo menos através de você. Não é verdade? Não seria assim? Imagina, você tem um radinho e você espalha um monte de radinho, você não vai sempre achar alguém para ligar o radinho do lado de lá para falar com você? Vai. Agora, em se afastando os espíritos de melhor nível, né? Quem você acha que sobra? Raciocínio logo. Quem sobrou? Pseudos sábios, cara que vai dizer que cheio de palavra bonita, mas não vai falar nada, né? Pode ser até um obsessor, pode ser até espíritos ruins. Depende de como eu estou naquele momento. Então, assim, se afastou os bons, só sobra os ignorantes. Não vou nem botar maus, que às vezes não tem maldade na história, maldade real, mas ignorantes. Às vezes até acredita que o que ele está falando é mais ou menos certo, mas não tem o conhecimento. Falta ele a experiência e o conhecimento de um espírito de uma luz melhor. E ele se afasta, vem tudo. É por isso que quando a gente fala que
e é muito comum, né? Eu vou até contar, né? Até, já tem algum tempo, eu li assim: trago o seu amor em 24 horas em qualquer lugar do planeta. A primeira coisa que me veio na cabeça, eu falei, se esse cara está no Japão, vai ter que desmaterializar o cara e materializar no Brasil, porque 24 horas o cara não chega, pelo meu corpo não, né? Então assim, quando você para e começa a pensar, qual seria, pode ser que aquela pessoa esteja sendo ajudada por alguém? Pode, mas que espírito que vai ajudar outro ser para fazer a amarração, que é o nome dele, amarra o seu amor. Que espírito? Ah, não, é um espírito de luz, sem dúvida, é um cara que vou acabar com o livre-arbítrio seu, né? Olha só, eu vou acabar com o seu livre-arbítrio para que você ame aquele. Meu Deus do céu, não dá para um mínimo de raciocínio. E olha, não estamos falando nada, só raciocínio. Não dá. Não tem como a gente acreditar num negócio dessa. Infelizmente a gente gosta do maravilhoso, né? É verdade, a gente gosta do maravilhoso, né? É lógico. E outra coisa, eu não uso raciocínio, né? Olha, aquela médium, aquele chamado, né? Aquele ser, ele dá certo. Olha, a gente adora o maravilhoso. Agora, como a gente está fazendo aqui de começar a raciocinar mesmo, só o raciocínio, né? Botar o raciocínio, dá para acreditar num negócio desse? Principalmente trazendo em 24 horas, né? Que aí é contra até a coisa da matéria. O cara vai ter que sair, comprar uma passagem, arrumar um avião lá no Japão, conseguir chegar. Esquece! Só desmaterializando e rematerializando aquele no Brasil. Meu Deus do céu! Não dá para a gente, com um pouquinho de raciocínio lógico, né, entender isso. Então, quando Jesus falou, dai de graça o que de graça recebestes, é essa a ideia. Se vai usar a mediunidade, se pretende usar essa mediunidade, principalmente se você tem essa capacidade de usar a mediunidade, entenda que você está usando o dom que o seu corpo tem, porque a mediunidade é corporal. Muita gente não sabe disso, né? Existe uma glândula pineal, que é a antena, é a antena do radinho. Tem gente que tem antena um pouquinho maior e tem gente como o meu que tem uma antena pequenininha, né? Tem falta de antena, né? Tem gente que tem uma antena maior. Então assim, se tem a antena, entenda que tudo que você utilizar vem de outra pessoa. E se essas coisas não são boas, e como é que a gente descobre que não são boas? Qualquer pensamento, sentimento que não dignifique o ser humano, não dignifique outro ser, que traga alguma coisa que não dignifica o ser humano a si mesmo, a tua antena está do lado errado. A tua antena está do lado errado. Ah, mas pô, tudo bem, a gente é assim, vamos lá. Ninguém aqui está dizendo, né, que pô, eu fico 90% do tempo lá em cima, só em bons pensamentos. Não esquece, a gente é da terceirona. Beleza, ok. Vamos entender o que nós somos. Nós somos senoidais nos nossos pensamentos, sentimentos. Então, já que somos assim, vamos vigiar e orar. Até que falou, vigiar, por que vigiar? Vamos vigiar o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente ouve, o que fica martelando no nosso ouvido, né? Porque todo mundo aqui de vez em quando tem ideias que martelam no ouvido, fica, né? Martelando no ouvido. Então, o que é essa ideia? O que isso quer dizer? Se não dignifica você ou outro, esquece, essa ideia não é legal. É alguém que está te dando uma ideia que não é boa. Agora, se você vigiou e não consegue sair, é a hora do orai, né? E orai, olha só, orai não é Pai Nosso, está aí no céu, santificado. Não é isso, é dizer assim, Pai, tá difícil. Eu estou tentando sair desse ponto e não consigo.
Aí usa uma boa música, um bom livro, né? Faça por ti que o céu te ajudará. Olha só, estou falando um monte de máxima de Cristo, só para gente, faça por você que o céu te ajudará. Então faça por você, pô. Pega um bom livro, pega uma boa música e saia daquele âmbito. Mas aproveite antes. Desliga a televisão, que a televisão infelizmente traz hoje muita coisa ruim. E aí o que você faz? Com isso você pede primeiro esse auxílio e depois se põe disponível para receber, porque isso é outro também. A gente quer, pai, me tira desse âmbito. E aí você fica, nossa, mas que coisa horrível, mas como é que você... E cruza os braços. Me tira desse âmbito e fica, meu Deus, ai. Me tira como? Não vai. Não que ele não queira, porque a energia está lá. A gente é que não abriu, né? Pegou o rádio, a antena, né? E procurou uma outra sintonia, né? Então, se comercializarmos, e isso eu digo, comercializarmos, lógico, estou falando do médio extensivo, mas vamos olhar para nós mesmos. Vamos lá. Todo mundo acorda com um dia ou mais ao longo do ano com os dois pés esquerdos, né? Acho que todos nós acordamos. Tem aquele dia que você acorda chutando cachorro. Todo mundo tem, né? Eu já tive mais, graças a Deus tenho menos, mas todo mundo tem. Então, nesse dia que você descobriu que está acordando cachorro e seus pensamentos não estão bons, entenda que a pessoa que vive com você também tem um dia que acorda chutando cachorro, né? Aí eu pergunto, se você se nota o direito em si, por que você não nota o direito no outro? E aí o silêncio é ouro, né? Às vezes, simplesmente você sorri, você fala, bom dia, meu amor. Aí a mulher olha para você, bom dia por quê? Aí você dá aquele sorriso e sai pela esquerda, né? Ou no caso aqui pela direita. Por quê? Porque aí você realmente está fazendo o que é necessário para que você se mantenha em equilíbrio. Então, o que eu estou falando? Todos nós ouvimos uma série de coisas o tempo todo que nos botam para baixo, que fala que a gente não consegue, que não sei o quê. Ou falo também, pô, você consegue. Então, aonde que eu vou botar a minha anteninha? E não conseguir botar a anteninha, beleza, a gente já consegue, de vez em quando não dá. Não conseguiu botar a anteninha, beleza. A gente, às vezes, cai. Mas é a hora de você chegar, como eu digo, para aquela energia, eu vou falar Deus, mas é uma questão de dar nome, para aquela energia maravilhosa que existe lá em cima e dizer assim, olha, é a hora que eu estou precisando, eu vou me colocar em condições de receber, mas me ajuda aí, por favor, e vou me colocar em condições de receber, eu vou me colocar, né, em condições de receber. Então, sabendo que em toda essa parte a gente é nada mais, nada menos do que o transmissor de ideias externas a nós, o médium ostensivo, né? Não tem como o cara que vende o seu trabalho ser uma pessoa que esteja bem assessorada, apesar de algumas vezes acontecer, né? Vamos lá, você acha, eu vou colocar outra coisa que muita gente não... Alguém vai àquela pessoa e ele tem um amigo, aquela pessoa que foi lá procurar essa médium ruim, tem um amigo que necessita passar uma informação e aquela pessoa, por situações dela, é permitido. Você acha que não vão usar mesmo esse mal ser, né? Essa pessoa encarnada que está usando mal a mediunidade, vai ser usado? Vai. Por isso que acontece, mesmo com esses... Trago o seu amor em 24 horas, de vez em quando acontece. Por quê? Pelo mérito daquele médium, não. Porque aquela pessoa que foi lá,
Precisava, por algum motivo, foi permitido que ela tivesse alguma coisa. Agora, a pergunta, para cada um, quantos mil não passaram que não tiveram nada? Que foi tudo horrível. Então, assim, também não vamos colocar, é assim, assado é assado. Vamos começar a entender que existe nuance, né? E aí, quando a gente comercializa e sabe tudo que nós estamos falando, você começa a virar comparsa, cúmplice. É essa a diferença. Porque aí, eu estudei, eu sou espírita ou espiritualista, seja o que for, e não tem religião que não diga que você tem que ser bom pelo fato de ser bom. Não existe religião que fale assim, não, você tem que ser mal pelo fato de ser bom. Não existe, todas elas. E aí você comercializa isso, você está fazendo o quê? Você está sendo comparsa, simplesmente comparsa, cúmplice dessa situação. Ficou claro com esse dom da mediunidade? Eu acho que fechei a ideia. Agora eu gostaria de ampliar. Agora vamos procurar ampliar essas ideias, vamos sair desse âmbito da mediunidade. O que nos foi dado de graça? O que nos foi dado de graça? Um chute, você não, por favor. Mas um chute. É um dos atributos, mas não. A vida imortal. Então, assim, a vida imortal. Depois do momento que eu brinco, né? Quando Deus olhou, vou fazer mais um mané. Aí sai o Alexandre, né? Ou não o Alexandre, mas sai aquele princípio. Mané tá bem complicado, tá bem complicado. Mas de qualquer forma, nasceu mais um, nasceu o Alexandre. Quer dizer, não o Alexandre, mas o princípio inteligente que hoje está aqui como Alexandre. Então, quando ele fez isso, ele me deu algo que é maravilhoso. Ele me deu a eternidade para que eu possa ser eu. Parece esquisito, né? Porque princípio inteligente é princípio inteligente. Ele tem ali a capacidade de um ser inteligente, mas ele não tem experiência, zero de experiência. Aí ele me deu um playground, Deus me deu um playground do tamanho de um bonde chamado tal de universo, né? E ainda dizem que tem mais de um, né? Parece que é um monte de playground, não é só um. Mas vamos lá, me deu um playground de tamanho gigante e falou assim, olha, se você tem um monte de coisa que eu estou te dando germe, te vira e vai criar, vai expandir essa potencialidade. E aí ele me deu os dons. Quais são os dons que eu diria assim? Me deu, junto com essa vida, ele me deu alguma coisa. O que ele me deu? Ele me deu a inteligência, né? O que é o espírito? Princípio inteligente do universo. Então, na verdade, eu sou inteligência. Uma inteligência meio sem conhecimento, mas eu sou inteligência. Tudo bem. Inteligência, para bem ser bem usada, é necessário de conhecimento. Porque inteligência sem conhecimento não passa de uma coisa que você pode usar, mas que você não sabe para que lado usar. Então vamos lá. Eu sou o princípio inteligente, ele me deu outra coisa. Sabe o que é? Ele me deu a eternidade, ele me deu o tempo. Seja limitado aqui na carne, né? Limitado, aqui eu tenho lá, quando muito, 90, eu gosto de dizer, né, 90, tomara que não, eu cheguei um pouquinho antes, porque quero ficar todo torto, mas tudo bem, 90, e a vida, essa que ele me deu, é eterna. Então ele me deu a eternidade, ele me deu a capacidade de ver, ouvir e sentir. O espírito vê, ouve, sente. Lógico que para fazer isso eu tive que criar duas coisas. Engraçado, né? Eu tive que criar. Qual foi a primeira delas? Eu tive que criar um perispírito.
A gente está brincando, mas o perispírito foi você que criou, vocês. A gente criou, foi uma briga danada. Passamos milhares de anos elaborando essa desgrameira, né? Não, hoje eu sou espírito imortal. Não, é que mas nós passamos milhares de anos elaborando esse tal de perispírito. Tá bom. Depois de um tempo, a gente pegou esse tal de perispírito, já melhorzinho, e começamos a elaborar corpos. Você, eu, ele. Nós começamos a elaborar corpos. Que nos corpos carnais, seja ele o espiritual, ou seja aqui da carne densa, tudo isso acontece através dos órgãos. Né? Tem órgãos, né? Eu só enxergo através desse olho, o perispírito enxerga não só através do olho, mas de outras coisas, mas eu espírito, tira esses dois corpos, eu enxergo, sinto, vejo tudo 360 graus. Já imaginou eu conseguir ver através da sola do pé, ou atrás da cabeça, assim? Só tem que, eu só tenho ciência do que eu estou vendo, que eu presto atenção, o que eu dou minha atenção, que eu dou a vontade para ver, mas isso é outra história. Mas vamos lá, eu criei órgãos, né, para que eu possa me manifestar e automaticamente para as coisas que me cercam me trazer experiências, né? Ele me deu a capacidade de ação. Ele me deu a capacidade de ação. O que adiantaria o espírito sem nenhuma ação? Parado até hoje. Não seria nada, ele me deu a capacidade de agir, né? O espírito interage no mundo espiritual através do perispírito e interage no mundo material através do corpo material. Olha só a potência que a gente é. Pega aqui, você se lembra aquelas marionetes? Então tem um cara aqui mexendo na marionete, né? Agora imagina duas marionetes. Eu, espírito, tenho uma marionete chamada perispírito, que está ligado com os fios ao corpo. Então eu aqui, imagina duas marionetes. Eu tenho duas marionetes mexendo aqui, que potência que eu sou. Às vezes eu fico assim, abismado, porque já é difícil eu, quando estou no corpo, ter completo controle, porque eu estou limitado por esse próprio corpo. Agora eu fico pensando, eu, espírito, pego duas marionetes, fico mexendo em dois universos diferentes, né? Esse universo grosseiro e no universo que também é matéria menos grosseira, e eu fico mexendo com isso tudo. Poxa, eu sou algo que assim... Temos o DNA da fonte criadora, né? Exatamente. Por que isso? Porque a gente tem o DNA de Deus, né? A inteligência suprema, só que a nossa é limitada. Logicamente, por causa todos esses atributos, eu tenho a capacidade de ter, primeiro, sensações. A gente acabou de sair ali do mundo animal, então não faz muito tempo a gente só tinha sensação. Eu tinha sensação de fome, sensação de que necessidade de procriar, eu tinha sensação de beber água, eu tinha sensações, e muitos, infelizmente, apesar de já estarmos nos anos 2000 e tanto, 2022 agora, ainda vivem mais nesse campo das sensações, né? Infelizmente, basta ligar a TV que a gente vê seres que ainda não conseguiram sair do âmbito da pura sensação, mas através das sensações a gente chegou a uma coisa muito maior. Quando a gente começa a tirar, imaginem, nós levamos muito tempo para, através do mundo material, criarmos alguma coisa que nos fizesse levantar a nossa moral, ou seja, nós criamos um monte de coisa na materialidade para que pudesse, depois dessa materialidade, entender o mundo moral. Então assim, a gente passou um tempão nesse mundo material, vivendo praticamente o mundo material, e agora eu tenho que desvestir essa capa de animalidade, eu tenho que começar a dar uma
vamos entender, começar a dar uma arrancadinha nela, porque a gente está muito próximo, e começar a trazer, como eu falo, é uma figura de linguagem, mas é verdade, trazer a asa do anjo, ou seja, eu tenho de deixar de ter sensações para ter sentimento. O que é sentimento? Sentimento é algo que você começa a ver que o outro é mais importante que você. É difícil? É claro. Vamos lá. Eu volto a dizer, terceirona. A gente não vai sair disso de um dia para o outro. Mas eu começo a ver que vale a pena eu mortificar ao meu corpo para que o outro possa realmente ser beneficiado. Eu deixo de ser egoísta e passo a ser altruísta. Isso em outras palavras. É uma questão de dar nome, né? Eu deixo de pensar em mim em primeiro lugar e começo a pensar no outro em primeiro lugar. Comecei a tirar o instinto de sobrevivência acima de tudo, né? Eu acima de tudo, e começo a colocar: todos têm o mesmo valor do que eu. Se eu me dou valor, eu tenho que dar o mesmo valor a todos. Isso é sentimento. Aí, como o próprio Evangelho coloca, né? O ápice desses sentimentos é o amor. A gente não sabe direito o que é esse amor, tudo bem, a gente não sabe. Mas pelo menos para a gente ter ideia, quando você ama alguém, que ele é mais importante do que você, isso as mães têm com mais facilidade, né? O homem nem tanto, porque a gente, pelo menos nessa encarnação, eu não vim no corpo feminino, vim no corpo masculino e não tenho talvez tão enraizado isso em mim, apesar de ter isso em mim. Então assim, as mães têm essa ideia, ela é capaz de se jogar na frente de um cachorro, de um leão, do que aparecer para que o filho tenha a possibilidade, ela nem sabe se vai, possibilidade dela salvar a criança. Não é verdade? Qual é a mãe não faz isso? Não faria uma coisa dessa? Então, quando a gente começa a tirar o eu, e começa a criar o nós, e não é tão fácil, mas começa a criar esse nós, a gente começou a desvestir o animal que sempre fomos e começamos a colocar a túnica branca. Aliás, Jesus falou, né? A túnica nupcial, né? Começamos a colocar a túnica nupcial, a túnica branca, aquela que nos faz entender que todos somos irmãos, né? Aí muita gente fala, é importante nutrir o corpo físico? Vamos entender também, né? Quem tem fome, quem tem carência, não é carência, vamos entender também, né? Carência. Quem não tem o que comer, quem não tem o que beber, não consegue pensar em nada mais do que a sobrevivência. Verdade? Verdade. Agora, será que toda carência que nos apresenta é carência? Eu diria que nem 5% é carência. É carência, né? E quando a gente faz e começa a auxiliar alguém com essas carências, pseudo-carências, o que acontece? Ou a gente cria dependência, né? É simples, todo mundo aqui é simples. Vamos lá, eu vou dar 5 mil reais a cada um de vocês para daqui até o fim da vida. Pergunto, vocês iriam correr atrás de outras coisas com 5? Não, 5 é pouco, vamos lá, 15 conto para cada um. Vocês iriam correr atrás de alguma coisa? Não, é da natureza humana, a gente quer o melhor para a gente não sabe o que é esse melhor, a verdade é essa. Então, a gente corre atrás dessas coisas materiais. Então, se eu dou 15 conto para todo mundo aqui, o que acontece? É verdade, porque nós somos assim. Então, quando você faz isso por alguém,
que tem uma pseudo-carência e que você deu algo a mais, ela não vai buscar de si próprio melhorar. É uma verdade, né? Acaba criando dependência. E com o pior, sabe o que acontece? Normalmente você tirou aquela pessoa da prova que ela tinha que passar. Entendam, não estou falando daquela carência, não tenho o que comer. Essa tem que ser feita. Por quê? Porque quem tem fome, sede, abrigo, só consegue pensar nisso. Mas fora isso, a gente está criando dependência. Ficou claro? Então, para terminar e dar 10 minutos para a gente conversar, acho que 10 minutinhos, 8 minutinhos, né? Pela primeira vez, esse assunto é mais curtinho, então pela primeira vez vou me botar aqui na frente da brincadeira. Por que não comercializamos mediunidade? Porque eu estou comercializando algo que não é meu. Algo que não é meu. E uma coisa, já que eu estou tocando nessa coisa, vamos lá. Do que Deus me deu, dinheiro, roupa, minha casa, é meu? Não. Leva no caixão? Não leva, não tem. Então assim, tudo que eu dou que não é dom divino, dom a gente não gosta muito dessa palavra, mas que está inerente a eu, espírito, eu não estou dando, eu estou cedendo, que é diferente de dar. Eu estou cedendo. Então, se eu tenho dinheiro, eu cedo dinheiro. Se eu tenho algum bem material, eu cedo esse bem material. Eu estou dando? Não estou dando. Eu estou emprestando um empréstimo que já fez para mim. Agora, se eu dou meu ouvido, se eu dou a minha compreensão, se eu dou o meu trabalho para que aquela pessoa possa ter, se eu dou os dons que são meus, ou esses atributos do eu, espírito, né? Se eu os dou, realmente eu estou dando alguma coisa. E olha, é por isso que um tal de, como diz a coisa, o JC, né? Foi feita uma pergunta, que eu nunca sei o nome das perguntas do Kardec, mas ele pergunta, como Jesus... Isso, mas qual é o nome da pergunta? 886, tá? Eu acabei de usar os universitários. 886. O que Jesus entendia como caridade? Notem que ele não colocou nada ligado à materialidade, nada. Benevolência, a ação, mim para o outro. Ou seja, eu vou fazer algo para que ele esteja melhor, mesmo que isso seja ruim para mim. Benevolência. Benévolo é aquele que faz tudo para o amigo, mesmo seja dizer não. Né? Porque às vezes a benevolência está em dizer não, como a gente faz com o filho. Ah, pai, eu quero pular daqui de cima. Meu filho, se você pular daí de cima, acho que você vai quebrar a perna, no mínimo. E qual é a criança que não olha assim para cima e não quer pular de alguma coisa? Todo mundo. Mas por quê? Não tem conhecimento. Então, benévolo é aquele que diz não. Indulgência é do outro para mim, que é assim, aquela pessoa fez alguma coisa na minha direção e eu não vou ficar chateado porque que ela fez, porque eu vou entender que ela acorda com os 2 pés esquerdos, lembra dos 2 pés esquerdos? Acorda com os 2 pés esquerdos igualzinho a mim. Isso é indulgência, entender que eu sou tão meia boca como a pessoa que vive comigo, as pessoas que me cercam, é a realidade. Ou alguém acha que só tem espíritos de escola na sua família? Acho que basta olhar a família que a gente vê que não é bem assim, né? Então assim, é a realidade. Então vamos lá. Com essas ideias todas, a gente chega à conclusão que qualquer ser que cheguem para vocês e digam que tenha a certeza que os espíritos vão fazer algo com ela que possa te beneficiar, é mentira. Porque ninguém, por melhor médium que seja, tem a certeza. Ele pode ter sim, e é o que bons médios têm, a presunção que sempre há um bom espírito ao lado dele. Mas certeza, esquece, não é. Então, olha lá, 10 minutos.
sobre o que a gente conversou, sobre mediunidade, mas principalmente sobre ampliar o conceito de dar de graça o que é de graça, que recebeste. E aí? Pô, nós temos aqui pelo menos uma perguntinha, uma só. Poderia cobrar pela fluidoterapia? Não. Apesar de, vamos lá, fluidoterapia, bacana. Pô, tá vendo? Ele fez só para me pegar, mas vamos lá. Não, brincadeira. Não, brincadeira. Não, verdade, mas fluidoterapia, vamos lá. Vamos entender diferença, fluidoterapia e reiki, para que a gente possa entender. Reiki, todos nós temos um campo bioenergético, não é verdade? Temos, prova isso o eletroencefalograma, não tem lá coisa que o cara mede as tuas ondas cerebrais? E aí existe uma lei clara, campos elétricos variáveis criam campos magnéticos variáveis. Isso é lei, o homem já descobriu, não estou inventando nada não, é uma lei, isso aqui é uma lei que o homem já até descobriu da natureza. Então, o que significa o quê? Se eu tenho cargas elétricas no cérebro assim, eu tenho campos magnéticos assim. Então, todos nós temos um campo bioenergético, né? Então, esse campo, ele é seu, porque é você que está emitindo ele. E se você faz, por exemplo, o reiki, que muita gente cobra, ele está emitindo aquele campo bioenergético dele para a outra pessoa. Está errado cobrar? Eu não cobraria. Mas é errado? Não. Por quê? Essa pessoa está cedendo, a princípio, só o campo bioenergético dela. Está errado? Que você ganhou de graça. Não, mas assim, é certo cobrar? Não. Né? Então, veja bem que a coisa é meio... Agora, fluidoterapia, vamos entender fluidoterapia. Fluidoterapia são duas coisas, né? Fluidoterapia, eu estou cedendo esse meu campo bioenergético, da mesma forma, mas atrás de mim tem um espírito que foi designado, não vai acontecer, isso vai acontecer daqui a pouco com vocês. Vai ter um espírito designado para cada um dos médios que estão aqui, que ele vai pegar esse campo bioenergético nosso e vai dar uma mexida nele e vai injetar energia do mundo espiritual de forma que ele possa dar a você propriedades que a tua energia já não tem. Então vamos lá, eu cheguei aqui meio mal, estou meio mal, não estou me sentindo bem, mas realmente vou fazer a fluidoterapia. O espírito que me assiste fala assim, poxa, hoje eu vou ter que dar uma turbinada no bicho. Aí dá uma turbinada pegando aquela tua energia, dando uma mexida nela, incluindo a energia do mundo espiritual e colocando sobre nós, quem está sentado ali. Então, é por isso que não dá para vender a fluidoterapia. Porque a fluidoterapia, você não está dando só o que é seu. Você está dando algo que não é seu, que é o fluido do mundo espiritual. Ficou bom? Então, assim, é bom que a gente entenda essas diferenças. Vou dizer a minha posição do Alexandro. Acho que deveria ser cobrado o reiki? Não, eu não acho que deveria ser cobrado o reiki. Por quê? Porque esse campo bioenergético, apesar de ter sido eu que formei através do meu perispírito, essa é a realidade, eu acho que é uma coisa que vem dos dons da divindade, ou seja, que vem daquela DNA divino. Então acho que não deveria, mas é um erro cobrar? Também acho que não é um erro cobrar. Até porque a pessoa tem que fazer cursos e cursos. Entendeu? Então assim, vamos entender. Então vamos entender a coisa, né? Então assim, agora, aqui não. Aqui ele vai pegar a energia Zé Mané do Alexandro, né? A energia Zé Mané do Alexandro, e vai dar uma torcida nela, vai dar uma incrementada nela, né? Vai criar propriedades que ela não tem. Essa é a diferença, vai criar... Aqui você não paga para fazer o curso. Isso, e vai criar, vai dar propriedades a essa minha energia meia boca, de forma que ela crie propriedades que ela realmente não tinha.
e aí ele coloca a energia do mundo espiritual e manda através de mim para você. Então não tem, o nosso aqui não dá nem para pensar em cobrar, o negócio é impensável. Sobre a constelação, o pessoal fala, nunca fiz, mas tem muita gente que fala essa constelação, que vem um antepassado. O que você fala sobre isso? Olha, eu vou dizer para você, eu não conheço a constelação o suficiente para te dar uma resposta balizada, não conheço. Mas vamos raciocinar friamente. Qualquer coisa que te dê a certeza de que aquilo que está acontecendo é realmente o que está acontecendo, sem um exame de consciência seu daquilo que acontece, não deve ser aceito de forma como verdade assim absoluta. Então eu não conheço, mas entenda, se você vai num lugar e que aconteçam coisas e que essas coisas não digam, não mostrem claramente que aquilo dignifica o ser, dignifica a pessoa humana, seja de qual for, ou que indiquem que aquilo ali tem a certeza de ser aquilo, algo não está correto. Por quê? Porque, como eu falei, mediunidade é intercâmbio. Intercâmbio tem que ter, lembra do radinho? Tem que ter o radinho para ligar na tua antena aqui. Se não tiver, infelizmente, vai ter sempre alguém para ligar esse radinho, mas não necessariamente um espírito que saiba exatamente o que está fazendo. Então, eu não conheço o suficiente, mas isso é o âmbito geral. Qualquer coisa que diz que isso acontece, fica preocupada, porque não é assim. O mundo espiritual não é assim. É que na verdade eu não conheço, então não vou opinar, mas vou dizer, qualquer coisa que diga assim, isso é assim, abra o olho, porque nem tudo, qualquer coisa que não dignifique o ser, tem algum problema. É que a constelação familiar está vinculada com antepassados e outros tipos que você tem, foge um pouco desse âmbito. Não tem. Não é isso. Vamos lá. Meu pai faleceu. Não. Geralmente que eu saiba não cobra. Mas vamos lá. Meu pai, eu não sei. Então vamos entender. Olha só. Meu pai é falecido desde os meus 18 anos. Meu pai era uma pessoa com pouca instrução e pouca espiritualidade. Ele passou para o lado de lá. Aí ele veio me falar alguma coisa. Você acredita que ele, só porque passou para o lado de lá, virou santo? Ou virou um cara que sabe de tudo? Virou um cara que vai me dizer todos os meus... Não. Meu pai era um ser que tinha pouca iluminação nele. Beleza. Então, se ele me mandar uma carta, eu vou olhar e vou dizer, tá, esse parece meu pai mesmo. Por quê? Tem os problemas dele, como eu tenho. Se um dia eu voltar para vocês e vier falando um monte de besteira, pode rasgar e dizer, isso aí está errado. Entendeu o que eu quero dizer? Então, assim, essa é, para mim, a melhor forma da gente entender. Não é porque nós temos antepassados que estão do outro lado e vêm nos falar que eles, primeiro, que são eles mesmos, e segundo, que eles têm iluminação suficiente para fazer as melhores posições para a gente. Fora isso, eu não vejo outra situação. Em relação aos cursos que se faz, constelação, essas coisas, como que funciona isso? Eu não sei, na verdade eu nunca fiz reiki, mas olha só, existem cursos que te fazem entender e como transmitir essa bioenergia. No reiki eu conheço um pouquinho, né? Existem cursos, porque tudo no corpo é treinado, então isso pode ser treinado, né? Tudo que é ligado a essa parte material, seja do plano espiritual, pode ser treinado, e é treinado, tá bom? Tudo que é produzido é uma vivência, mas a constelação familiar envolve
racional. Sim. Você pode ser seu antepassado. É. Você pode ser a reencarnação do seu bisavô. Sim. Fora que não é porque só o meu antepassado foi para o outro lado que ele virou avatar, né? Infelizmente é uma realidade. A gente muda muito pouco. Mais alguma pergunta? Pela atenção, obrigado.